conhecida como a teoria da bala mágica. Será que a mídia realmente consegue manipular as pessoas como... Será que a mídia realmente consegue manipular as pessoas de forma direta, como se fosse uma aplicação de uma edição? Hoje eu estou aqui com a Lara, que entende muito do assunto, e a Ana, que não concorda muito com toda essa história. Parece que eu sou bem burra, né? A Lara entende muito e a Ana. Vamos ver o que sai dessa conversa. Lara, você consegue explicar para nós o que é uma teoria hipodérmica? Então, a teoria hipodérmica surgiu no início do século XX, que foi no período das duas guerras mundiais. E era uma teoria de que os meios de comunicação, como os jornais, os cinemas e os rádios, influenciavam cada indivíduo. Então, era como se fosse uma injeção que atingia todo mundo e reagia de forma uniforme. E por isso ficou conhecida como a teoria da bala mágica. Peraí, você tá dizendo que se alguém naquela época ouvia alguma propaganda no rádio, ela automaticamente acreditava nela? Tipo, ninguém tinha pensamento próprio, não? Eu entendo essa reação, mas você tem que pensar, tipo assim, naquela época, regime político, totalitário e ditadurístico. Ditadura. E ditadura era uma época foda, véi. Mas e onde entra a ideia de sociedade de massa nisso tudo? Então, Ortega e Gasset falavam que a teoria de massa era como se fossem pessoas isoladas sem laços comunitários fortes. Então, eram pessoas que não tinham identidade própria, elas se deixavam levar pela multidão mesmo. E também diziam que, Bloomer dizia que elas eram formadas por pessoas sem tradição ou organização social. Tá, mas daí isso ficou meio elitista, né? Tipo, as pessoas comuns, elas eram burras e fáceis de manipular, e a elite tinha todos os pensamentos. Sim, é que essa crítica é muito feita até hoje. Mas é preciso lembrar que naquele contexto, daquela época da ditadura, de novo, com a propaganda de guerra, com a propaganda e os discursos políticos, a população tinha muito medo. Então, com isso eles conseguiam mobilizar multidões inteiras. Eu já ouvi falar que a teoria hipodérmica tem relação com a psicologia behaviorista. É verdade? É verdade. É verdade. Exatamente. É que era um modelo de estímulo e resposta. O estímulo era a mensagem e a resposta era do público. Então era como se fosse mais ou menos um experimento de laboratório. Mas isso ficou meio simplista agora, né? Tipo, eu posso ver uma propaganda hoje em dia e não acreditar nela. E daí, como que essa teoria vai explicar isso? Você tá certa. Essa era exatamente uma das críticas. É que com o tempo ficou claro que as pessoas tinham a sua própria cultura, a sua própria identidade, seu próprio contexto. E isso interferia como cada pessoa recebia essa mensagem. Mas então, quando eles perceberam isso, a teoria foi abandonada. Foi abandonada, mas ainda deixou herança. Porque até hoje, como dizia Harold Lawson, para entender a comunicação, é preciso fazer 5 perguntas. Quem, o que, através de quê? Você trabalha com o quê? Que canal, pra quem e com que efeito. Na verdade, foram 6. Então, se ela já era limitada, por que essa teoria ficou tão famosa? Mas era limitada porque eles precisavam... Você pode deixar eu terminar de falar? Eu não posso deixar você terminar de falar, porque eu tô tentando explicar esse tempo todo e você não tá Eu entendendo. também tô te fazendo porque a uma teoria pergunta, moderna eu consegui fala entender. exatamente sobre Eu tô isso, sobre a ditadura, sobre o contexto da época. Se você continuar... Bom, gente, deu pra ver que a teoria hipodérmica se vende muito. Você quer... Now the world